hemos decidido que las naciones vão começar a ouvir o que essa casa tem a dizer. van a comenzar a escuchar lo que esta casa quiere decir. Nós já tínhamos começado às 18 horas com um culto português e inglês. Ya hemos comenzado a las 18 horas, a las 6 de la tarde, con culto en portugués e inglés. E hoje então começamos nosso culto português e espanhol. Y hoy comenzamos nuestro culto en portugués y español. Os irmãos lá no Uruguai já estão conectados conosco nessa manhã. Los hermanos de Uruguay ya están conectados con nosotros en esta mañana. E creio que em breve Deus vai estar nos abençoando com uma igreja lá em Montevidéu. Y creo que de aquí a pronto el Señor nos va a estar bendiciendo con una iglesia en Montevideo. E quem sabe em pouco tempo Y quién sabe, con el tiempo nós vamos também estar abrindo uma igreja lá na Espanha. estaremos abriendo una iglesia allá en España. O nosso tradutor aqui, o Pablo, ele é Nuestro espanhol. traductor Pablo, que es español, Sua família é da Espanha. mi familia es de E España. também vai estar recebendo essa palavra lá hoje, nesse dia de hoje. También van a estar recibiendo esta palabra en el día de hoy. Então, para nós outros, Para nosotros essa é uma bendição es una bendición poder falar aí todos os idiomas, poder falar en todas as línguas, porque estamos na casa apostólica, porque estamos numa casa na apostólica, casa profética. numa casa profética. Amém, irmãos? Amén. Amém. Nessa manhã eu quero começar uma série. En esta mañana vamos a comenzar una serie. Nós estamos num tempo em que as pessoas gostam de assistir séries. Estamos en un tiempo que a las personas les gusta asistir series. E como essa casa é uma casa moderna, Y como esta casa es una casa moderna, nós também vamos começar uma série aqui nesses domingos. nosotros también vamos a comenzar una serie aquí en estos domingos E durante próximos. todo esse mês, Y durante todo este mes eu vou estar falando sobre o movimento profético. voy a estar hablando sobre movimiento profético. E não se pode falar sobre movimento profético Y no se puede hablar sobre movimiento profético sem se ensinar a ouvir a voz de Deus. sin aprender a escuchar la voz de Dios. Então, dentro dessa série Movimento Profético, Entonces, dentro de esa serie Movimiento Profético, eu quero começar hoje com esse tema: quiero comenzar hoy con este tema: como ouvir a voz de Deus. cómo escuchar la voz de Dios. Muitas pessoas que eu converso, Muchas personas con las que hablo, e até mesmo pastores, inclusive pastores, líderes, ministros, líderes, ministros, quando se fala em ouvir a voz de Deus, cuando se habla de escuchar la voz de Dios, alguns dizem assim: eu não escuto a voz de Deus. algunos dicen, yo no escucho la voz de Dios. Então eu digo: como você prega então? Entonces, ¿cómo usted predica? Como você leva a mensagem? ¿Cómo llevas el mensaje? É através de uma impressão, de algo que vem na minha mente. A través de una impresión, de una cosa que viene a mi mente. E eu digo: então, assim é a voz de Deus. Entonces, así es la voz de Dios. Muitos pensam que ouvir a voz de Deus Muchos piensan que escuchar la voz de Dios é escutar uma voz audível, es escuchar una voz audible, algo como que o céu se abre algo como que los cielos se abren e vem uma voz y viene una voz de trovão de relámpago e vem e fala contigo. y viene y habla contigo. Bom, há diversas maneiras com que Deus pode falar conosco. Hay diferentes maneras de Dios hablar con nosotros. E nesses dias, Y en estos días, durante este mês, en este mes, eu quero ensinar sobre como Deus fala com você. yo quiero enseñar cómo Dios habla contigo. E quando você entende como Deus fala com você, Cuando usted entiende cómo Dios habla contigo, você começa a ficar sensível a essa voz. comienzas a quedar sensible a esa voz E então você começa a fluir. y comienzas a fluir. E isso tem a ver com profético. Y eso tiene que ver con profético. Porque o profético é quando eu recebo algo dos céus. Profético es cuando yo recibo algo de los cielos. E esse algo que eu recebo traz uma direção aqui na terra. Y ese algo que yo recibo trae una dirección aquí en la tierra. Isso tem a ver com o que Jesus falou na oração do Pai Nosso. Eso tiene que ver con lo que Jesús habló en la oración del Padre Nuestro. Ele diz: venha a nós o vosso reino, Venga a nosotros tu reino e seja feita a tua vontade, y sea hecha tu voluntad, aqui na terra como ela é feita no céu. aquí en la tierra como es hecha en el cielo.
como que a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra? ¿Cómo la voluntad de Dios va a ser hecha aquí en la tierra? Se nós não conhecemos a vontade de Deus nos céus. Si no, nosotros no conocemos la voluntad de Dios en los cielos. Então o profeta, Entonces el profeta, ele se utiliza da revelação. él Se utiliza da revelação. se sirve de la revelación. Aquilo que Deus está falando nos céus. Lo que Dios está hablando en los cielos, Os ouvidos de um profeta los oídos del profeta capturam captan e transmitem aqui na terra. y transmiten aquí en la tierra. Isso vai trazer direção, Eso va a traer impresión, direção a uma cidade, dirección a una ciudad, direção a uma família, dirección a una familia, direção a uma empresa, dirección a una empresa, direção a uma pessoa, dirección a una persona, e vai transicionar, y va a transicionar, levar a novos níveis, llevar a nuevos a niveles, novas etapas, a nuevas etapas, onde a vontade do Senhor donde la voluntad del Señor vai ser feita na terra. va a ser realizada en la tierra. Mas você pode dizer assim nessa manhã: Pero usted puede decir así en esta mañana: mas eu não sei se eu sou um profeta. mas no sé si soy un profeta. Porém, todos nós somos filhos de Deus. Sin embargo, todos nosotros somos hijos de Dios. E a palavra de Deus diz que Deus ele é espírito. Y la palabra de Dios nos dice que Él es espíritu E que os verdadeiros adoradores iriam adorá-lo em espírito. y que los verdaderos adoradores lo adorarían en espíritu. Então Deus se comunica com seus filhos Entonces Dios se comunica con sus hijos em uma linguagem espiritual. en un lenguaje espiritual. E essa linguagem espiritual Deus chama de profecia. Y ese lenguaje espiritual Dios lo llama de profecía. O apóstolo Paulo diz: eu quero que todos vocês profetizem. El apóstol Pablo nos dice que Dios quiere que todos profeticemos, Mais do que falem em línguas. más que hablar en lenguas. E nós sabemos que todos nós devemos falar em línguas. Y todos sabemos que debemos de hablar en lenguas. Mas alguns ainda têm Pero- receio em profetizar. Pero algunos todavía tienen cosa de profetizar. Quando nós recebemos uma mensagem de Deus, Cuando recibimos un mensaje de Dios, quando ouvimos a voz de Deus, cuando escuchamos la voz de Dios, então o que nós falamos da parte de Deus lo que nosotros hablamos de parte de Dios é uma profecia. es una profecía. Isso não necessariamente me torna um profeta, Eso no necesariamente me torna un profeta, porque o ofício de profeta, porque el oficio de o profeta, ministério profético, el ministerio profético, é uma somatória de vários dons em operação. es un conjunto de dones, de diferentes dones en acción. Porém, todos os filhos de Deus Sin embargo, por tanto, todos los hijos de Dios podem portar uma palavra profética, pueden compartir, pueden dar una palabra profética. que é uma palavra que vem dos céus, Es una palabra que viene de los cielos, para a nossa vida, la vida, para a vida de outros, la vida de- para uma cidade. para una ciudad. Então, neste tempo, Entonces, en este tiempo é importante sabermos discernir es importante saber discernir a voz de Deus, la voz de Dios para que sejamos portadores de boas novas. para ser portadores de buenas nuevas. E eu quero começar essa série Quiero comenzar esta serie ensinando você a como ouvir a voz de Deus, enseñándote a cómo escuchar la voz de Dios, para que Deus possa falar e você entender claramente o desejo e a vontade dele para a tua vida. para que Dios pueda hablar y usted entender el deseo y la voluntad de Dios para tu vida. E eu queria começar nessa manhã com um texto da palavra de Deus Quiero comenzar en esta mañana con un texto de la palabra de Dios. que está em 1 Samuel, Se encuentra en Primera de Samuel, no capítulo 3, no versículo 1. en el capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel 3:1. Primero de Samuel 3:1. Eu vou usar esse texto para começar essa palavra, Voy a usar este texto para comenzar esta para palabra, começar essa série de movimento profético para comenzar esta serie de movimiento e como profético, ouvir a voz de Deus, de cómo escuchar la voz de Dios. porque Samuel era um menino Porque Samuel era un niño e Samuel ele foi chamado por Deus para fazer uma transição, y Samuel fue llamado por Dios para hacer una transición, porque haviam profetas que não estavam mais ouvindo a voz de Deus. porque había profetas que no estaban más escuchando la voz de Dios.
E Samuel, como um menino, precisava aprender a ouvir a voz de Deus. Y Samuel, como un niño, necesitaba aprender a escuchar la voz de Dios. E nesse texto ele mostra como ele foi ensinado a ouvir a voz de Deus. En este texto nos muestra cómo él fue enseñado a escuchar la voz de Dios. E como operavam aqueles profetas que não estavam ouvindo a voz de Deus. Y cómo actuaban aquellos profetas que no escuchaban la voz de Dios. Então ele fala de um sacerdote chamado Eli. Entonces este texto nos habla de un sacerdote llamado Elí. E esse sacerdote tinha 2 filhos. Ese sacerdote tenía 2 hijos. E esses filhos estavam desonrando a Deus no altar. Y esos hijos estaban deshonrando a Dios en el altar. Eles se prostituíam Ellos se prostituían diante do altar. delante del altar. Eles tomavam as ofertas que chegavam no altar para si. Ellos cogían las ofrendas que llegaban al altar para ellos mismos. E quando Deus avisou o seu pai, o sacerdote Eli, Y cuando Dios avisó a su padre, el sacerdote Elí, e ele disse: você precisa corrigir os teus filhos porque eles me desonram em cima do altar. y dice que necesitaba corregir a sus hijos delante del altar. Então Eli repreendeu os seus filhos e disse: por que vocês fazem essas coisas? Entonces Elí reprendió a sus hijos y les dijo: ¿por qué hacéis esas cosas? Vocês estão desagradando ao Senhor. Estáis desagradando a Dios. E a Bíblia diz que esses filhos não deram ouvidos ao seu pai. Y la Biblia nos dice que esos hijos no escucharon a su padre. E a palavra de Deus também diz que ele era complacente, ele acobertava o que os filhos faziam. La Biblia nos dice también que Elí era complaciente, no corregía como debería a sus hijos. Exatamente, não corrigia como deveria corrigir os seus filhos. E a voz de Deus cessou naquele momento, Y la voz de Dios paró en aquel momento, porque não encontrou corações que desejavam obedecer ao Senhor. porque no encontró corazones que lo deseaban obedecer. E quantos de nós gostam de gastar palavras com quem não vai obedecer o que nós dizemos? ¿Cuántos de nosotros gastamos palabras con personas que no van a escuchar ni atender lo que nosotros decimos? Talvez sim, quando é um filho nosso, nós vamos gastar tempo com ele. Tal vez con un hijo nuestro sí vamos a gastar tiempo con él. Mas se é uma pessoa que não é da nossa família, Pero si es una persona que no es de nuestra familia, nós vamos dizer: não me ouve, nosotros vamos a decir: no me escucha, eu não vou mais gastar tempo com essa pessoa. no voy a gastar más tiempo con esa persona. Deus precisava transmitir uma mensagem àquela nação. Dios necesitaba transmitir un mensaje a aquella nación. E os filhos de Eli não queriam obedecer a Deus, Y los hijos de Elí no querían obedecer a Dios, não queriam obedecer a seu pai, no querían obedecer a su padre e também estavam desonrando o altar. y estaban deshonrando el altar. Deus precisava se comunicar com aquela nação. Dios necesitaba comunicarse con aquella Então nación. Deus levanta um profeta. Entonces Dios levanta un profeta. Só que aquele profeta é um menino. Solamente que el profeta es un niño, Ele é o menino Samuel. el niño Samuel. Ele é gerado no espírito, Él es engendrado en el espíritu, porque a sua mãe Ana era estéril. porque su madre Ana era estéril. E a Bíblia diz que ela ora por 28 anos para poder ter um filho. Y la Biblia nos dice que ella oraba por 28 años para poder tener un hijo. Então ela gerou aquele filho em oração, em jejum, Ella engendró aquel hijo en oración, en ayuno, porque ela não estava só levantando um menino profeta. porque ella no solamente estaba levantando un niño profeta. Deus precisava mudar uma geração, Dios necesitaba cambiar una generación, porque havia uma tradição em que você, para ser um sacerdote, tinha que ser filho de um sacerdote. porque existía la tradición que para ser un sacerdote tenías que ser hijo de sacerdote. E Deus levanta Samuel, que não era filho de profeta nem filho de sacerdote. Y Dios levanta a Samuel, que no era hijo de sacerdote ni de profeta. Então Deus está profeticamente dando um recado àquela nação. Dios está entonces proféticamente dando un recado a aquella nación. Que os profetas que Deus vai levantar não são aqueles que são filhos de profetas,
Que los profetas que Dios va a levantar no son aquellos que son hijos de profetas, mas aqueles que têm um coração capaz de ouvir a voz de Deus e obedecer. sino aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecer. Então eu quero dizer para você nesse dia, Entonces quiero decir para ti en este día que você pode não ser filho de pastor, que tú puedes no ser hijo de pastor, não ser filho de profeta, no ser hijo de profeta, pode ter participado até de outras religiões que você até se sente sujo de ter feito algumas coisas. puedes haber incluso participado de otras religiones y que te sientes sucio por haber participado de ciertas cosas. E você pode dizer, não, Deus não pode me usar porque eu não sou como aquela outra pessoa que nasceu na igreja. Y puedes tal vez decir, no, Dios no me puede usar, yo no soy como aquella persona que creció en la Mas nesse iglesia. dia eu quero te dizer que Deus está procurando corações que obedeçam a sua voz, Pero quiero decirte que Dios está buscando corazones que quieran escuchar su voz, que tenham fome, que tenham sede de ouvir a voz do Senhor, que tengan hambre y sed por escuchar su voz, que possam perseguir a Deus e dizer, eu quero, Senhor, eu necessito, eu preciso que Tu me uses. que busquen a Dios y le digan, Señor, yo quiero que tú me uses. E eu pergunto nessa manhã, há fome e sede nesse lugar? Amém? Yo pregunto aquí en esta mañana, ¿hay hambre y sed en este lugar? Então Deus vai abrir os teus ouvidos espirituais, você vai ouvir a voz de Deus. Entonces Dios va a abrir tus oídos espirituales para tú escuchar su voz. Samuel representa uma nova geração, Samuel representa una nueva generación, uma geração daqueles que nascem de uma intercessão. una generación de aquellos que nacen de intercesión. E essa casa profética tem orado todos os dias. Esta casa profética aquí tiene orado todos los días. E agora nesse mês de setembro e outubro nós completamos 1000 dias de intercessão, 24 horas. Y ahora en este mes de septiembre, octubre, estamos completando 1000 días de 24 horas de intercesión. E o que você acha que está nascendo de toda essa intercessão? ¿Y qué te parece que están haciendo de toda esa intercesión? Uma geração profética Una generación profética que ouve a voz de Deus, que escucha la voz de Dios, que entrega os recados de Deus, que entrega los recados de Dios, que fala da parte de Deus, que habla de parte de Dios, porque está nascendo no Espírito. porque están haciendo en el Espíritu. E não importa de onde venham, No importa de dónde não vengo, importa o seu passado, no importa tu pasado, não importa sequer o presente, não importa sequer o seu presente, no importa ni siquiera Hoje. tu presente, hoy. porque se hoje você se arrepender dos teus pecados, Porque si tú hoy te arrepientes de tus pecados, se hoje você despertar no teu coração si tú hoy despertar tu corazón e dizer eu quero ouvir a voz do Senhor, y decir, yo quiero escuchar la voz de Dios, então o Senhor vai falar com você entonces el Señor va a hablar contigo e vai te fazer um portador da voz de Deus na terra. y te va a hacer un portavoz de su voz aquí en la tierra. Amém? Quantos creem nisso? Dizem amém. Então eu quero mostrar o caminho de Samuel Entonces quiero mostrar el camino de Samuel para ouvir essa voz do Senhor claramente. para escuchar esa voz del Señor E em claramente. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, En primero de Samuel capítulo 3 versículo 1, diz: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. e as visões não eram frequentes. No había visión con frecuencia. Esse versículo já nos mostra duas coisas que são importantes quando você quer ouvir a voz do Senhor. Este versículo ya nos muestra dos cosas importantes cuando usted quiere escuchar la voz de Dios. Que o Senhor vai falar com aqueles que o servem. Que el Señor va a hablar con aquellos que le sirven. A Bíblia diz que o menino Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. La Biblia nos dice que aquel niño Samuel servía al Señor. Então algo importante aqui é que Samuel servia. Algo importante aquí es que Samuel servía. Deus não vai falar comigo para que eu possa estar sentado na minha casa e não queira falar e transmitir a palavra de Deus a ninguém. Dios no va a hablar conmigo si yo quiero estar sentado en mi casa y sin querer hablar con nadie. E eu digo, Senhor, que filme eu vou assistir hoje à tarde? Señor, ¿qué película voy a asistir hoy a la tarde? Senhor, qual o canal que eu devo colocar agora na televisão? Me revela, Senhor. ¿Cuál es el canal que voy a colocar ahora en la televisión? Me revela, Señor.
Você pode dizer, mas pastor, eu tenho intimidade com Deus, eu oro para que Ele me revele o que eu devo assistir. Tal vez tú puedes decir, pastor, yo tengo intimidad con el Señor, yo le pido para que Él me revele lo que debo decir. Amém? Porém, Deus, Ele quer que a vontade dEle que está no céu seja feita aqui na terra. Amén. Sin embargo, Él quiere que la voluntad de los cielos sea hecha aquí en la tierra. Então eu não imagino você dizendo, Senhor, me revela o que eu devo assistir hoje à tarde. Entonces yo no me imagino al Señor revelándote lo que debes de asistir por la tarde en la E você televisión. ligando para todos os teus amigos e dizendo, ó, o Senhor me revelou que o filme da hora, do momento é esse, assistam todos. Y vosotros hablando para tus amigos de que ese es el filme que Dios quiere que todos vean. Então há coisas que você pode falar na sua intimidade com Deus. Entonces hay cosas que usted puede hablar en su intimidad con Dios. Mas há coisas maiores que Deus precisa que você transmita a outras pessoas. Pero hay cosas mayores que Dios quiere que usted transmita para las personas. Então quando eu estou servindo ao Senhor, Cuando estoy sirviendo al Señor, ainda que eu esteja no meu trabalho, aunque esté en mi trabajo, ainda que eu esteja na minha casa, en mi casa, ainda que eu esteja com a minha família, aunque esté con mi familia, então o Senhor tem interesse em que você escute o que Ele tem a dizer. entonces el Señor tiene interés en que tú escuches lo que Él quiere decir. Ainda que seja uma palavra para um filho seu, Aunque sea una palabra para un hijo suyo, ainda que seja uma palavra para alguém que está trabalhando ao teu lado, aunque sea una palabra para aquel que está trabajando a tu lado, não importa, Deus quer falar com todas as pessoas. no importa, Dios quiere hablar con todas las personas. E você pode ser um portador de uma palavra profética. Y usted puede ser un portador de una palabra profética. Então, se você nessa manhã quer ouvir a voz do Senhor, Entonces, si usted en esta mañana quiere escuchar la voz de Dios, aprenda a servir a Deus, aprenda a servir a Dios, a estar disposto, a estar dispuesto a se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, usa-me. a colocarse delante del Señor y decir, úsame. E não é porque hoje é um dia de domingo Y no porque hoy es un día de domingo, que você vai dizer, não, hoje o Senhor não vai me usar, porque hoje é um dia de folga. que tú vas a decir, no, hoy Dios no me va a usar, hoy es un día de no trabajar, un día libre. Você pode receber o telefonema de alguém pedindo ajuda, Puedes tal vez recibir una llamada de alguien pidiéndote ayuda, uma mensagem de alguém que começa a conversar com você, un mensaje de alguien que comienza a conversar contigo e o Senhor fala contigo, preciso que você diga algo a essa pessoa, y el Señor habla contigo, preciso que digas algo para esa porque os persona, teus ouvidos estão abertos para ouvir a voz do Senhor. porque tus oídos están abiertos para escuchar la voz de Dios. E por que eu estou falando isso nessa manhã? ¿Y por qué estoy hablando esto en esta mañana? Porque talvez você diga assim, não, isso não é para mim, Porque tal vez tú estás diciendo, no, esto no es para mí, eu não sou um profeta, yo no soy un profeta, Deus não me usa dessa maneira, Dios no me usa de esa manera. mas eu quero te dizer que há pessoas Mas quiero decirte que hay personas que um profeta não tem acesso. que un profeta no tiene acceso a ellas. São pessoas que vivem com você, Personas que viven contigo, que vivem perto de você, que viven cerca de ti, que são da tua família. que son de tu familia. Por isso que Deus vai usar você para falar o coração delas. Por eso Dios te va a usar a ti para hablar al corazón de E nós ellas. aprendemos que quando nós falamos de Jesus para alguém, Nosotros aprendemos que cuando Dios quiere hablar al corazón de alguien, nós então temos que levar essa pessoa até o pastor, nosotros tenemos que llevar la persona al pastor, levar a pessoa à igreja. llevar la persona a la iglesia. Nós dizemos, ó, você precisa de ajuda. Le decimos, tú necesitas de ayuda, Eu vou te levar até o meu pastor, ele tem uma palavra para ti. te voy a llevar a mi pastor, él tiene una palabra para ti, Ele é um profeta. él es un profeta. E a pessoa diz, não, eu não quero ir à igreja, eu não conheço ninguém lá. Y la persona dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no conozco a nadie allí. E você não pode dizer, então você perdeu a palavra profética. Y usted no puede decir, entonces perdiste la palabra profética. Então Deus não vai falar contigo. Entonces Dios no va a hablar contigo. Você não está se dispondo a ir até a igreja. Tú no estás dispuesto a ir hasta la iglesia. Você vai para o inferno. Te vas a ir al infierno. Não, você vai dizer, Senhor, fala com ele através da minha vida. No, lo que tú le vas a decir es, Señor, usa mi vida para hablar a Él. Me dá uma palavra, Senhor, para essa pessoa. Me dá uma palavra para essa pessoa. Señor, dame una palabra para esa Me persona. revela algo. Me revela algo. E o Senhor vai usar você para falar com aquele a quem você ama. Y el Señor te va a usar a ti para aquel que tú amas.
Muitos não agem dessa forma porque não escutam a voz de Deus. Muchos no actúan de esa forma porque no escuchan la voz de Dios. Ou pensam que Deus vai demorar para responder. O piensan que Dios va a tardar en responder. Ou que eu vou ter que fazer 21 dias de jejum para que Deus me revele uma palavra profética. O que voy a tener que hacer 21 días de ayuno para que Dios me dé una palabra profética. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus está interessado em falar com as pessoas. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios está interesado en hablar con las personas. E Ele procura pessoas que ouçam a sua voz Y Él busca personas que quieran escuchar su voz e que obedeçam. y que obedezcan. Então, quando você está pronto a servir ao Senhor como o profeta, o menino Samuel, Entonces, cuando estás dispuesto a servir al Señor como el niño Samuel, Deus vai começar a usar você Dios va a comenzar a usarte em todo o tempo, en todo tiempo, jejuando ou não jejuando, ayunando o no ayunando, estando você dentro da igreja ou fora da igreja, estando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque Ele é Deus porque Él es Dios e nós somos vasos. y nosotros somos vaso. E a Bíblia diz que tem uns que são vasos de barro, La Biblia dice que hay algunos que son vasos de barro, outros de prata, outros de bronze, outros de ouro, otros de plata, de bronce, de oro. e que nós não devemos olhar para o vaso de ouro e dizer, Deus vai usar ele porque ele é de ouro. Y que nosotros no debemos de mirar para el vaso de oro y decir, Dios va a usar a él, porque es de oro. Porque todo vaso tem a mesma função, Porque todo vaso tiene la misma función, conter algo, contener alguna cosa, portar algo dentro de si. portar algo dentro de sí. E esse algo é a palavra de Deus. Y ese algo es la palabra de Dios. Então a Bíblia diz que naqueles tempos em que Deus levanta o menino Samuel, a palavra de Deus era muito escassa. Entonces la Biblia nos dice que en aquellos días que Dios levanta al niño Samuel, la palabra de Dios estaba muy escasa. E Deus tinha o interesse que a palavra dele seguisse, todos ouvissem a sua palavra. Y Dios tenía interés en que todos escuchasen su palabra. Então Deus precisava levantar alguém e treinar essa pessoa para ouvir a sua voz. Entonces Dios necesitaba levantar a alguien y entrenarlo para escuchar su voz. E Deus toma um menino, alguém de coração puro, Y Dios escoge a un niño de corazón puro e o põe para servir em primeiro lugar. y lo pone para servir en primer lugar. Nessa manhã Deus te chama para servir na sua presença. En esta mañana Dios te llama para servir en su presencia. Quantos estão dispostos a servir ao Senhor? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? E quando eu estou dentro de um movimento profético, eu tenho que derrubar algumas mensagens que eu recebi na minha mente. Y cuando estoy dentro de un movimiento profético, tengo que aprender a derrumbar algunos mensajes que hay en mi mente, Que são fortalezas espirituais que o inimigo levantou para que não houvesse o fluir da palavra de Deus. que son fortalezas espirituales que el enemigo levantó para no escuchar ni fluir. en Porque el quando eu espíritu. falo servir a Deus, Cuando hablo en servir a Dios, muitos pensam, mas eu não sei cantar, algunos piensan, yo no sé cantar, eu não sei pregar a palavra como o pastor prega, yo no sé predicar como el pastor predica, eu não sei que dom eu tenho. yo no sé el don que yo tengo. Quando fala em servir ao Senhor, pensa que tem que fazer algo dentro da igreja. Cuando se habla de servir al Señor, piensan que es algo dentro de la iglesia. E nesse tempo que eu estou falando do menino Samuel, nem igreja havia. Y en este tiempo que yo estoy hablando del niño Samuel, ni iglesia había. Como você acha que um menino de ¿Cómo 5, piensas, 6, 7 anos cómo piensas que un niño de 5, 6, 7 años servia diante do Senhor? servía delante del O que Señor? você acha que ele fazia? ¿Qué piensas que él hacía? Qual você pensa que eram suas tarefas nesse lugar, nesse templo? ¿Cuáles piensas que eran sus tareas en ese tiempo? Buscar um copo d'água para o profeta. Buscar um copo de água para o profeta. Buscar un vaso de agua para el profeta. Buscar os chinelos do profeta. Buscar sus zapatillas. Varrer.
o local que estava sujo, barrer el local que estaba sucio, limpar os banheiros. limpiar los baños. Alguém aqui sabe limpar banheiros? Levante a mão. Alguns sabem, outros não. Vocês estão prontos para servir? Esse menino servia diante do Senhor. Ese niño servía delante del Señor. Que grandes coisas ele fazia. Grandes cosas él hacía. Você acha que o profeta mandava ele fazer orações longas? Você acha que o profeta mandava ele fazer grandes orações? ¿Piensas que el profeta mandaba a él hacer grandes oraciones? Ou você acha que o profeta mandava ele fazer as coisas que eram mais importantes? ¿O piensas que el profeta mandaba para él hacer las cosas más Ou importantes? será que esse menino ficava ministrando 24 horas diante do Senhor? ¿Será que ese niño ministraba 24 horas delante del Señor? Não, ele fazia os serviços gerais do templo. No, él hacía los servicios generales del templo. Então, quando falamos em servir ao Senhor, Entonces, cuando hablamos de servir al Señor, as pessoas procuram o seu dom. las personas buscan su don. Eu ouvi uma vez um ministro de louvor, Escuché una vez a un ministro de alabanza, e ele estava pregando, ele era muito famoso, él estaba predicando, era muy famoso, todos conheciam ele, todos lo conocían. e ele estava dando testemunho de como ele começou o ministério. Y él daba testimonio de cómo comenzó su Ele ministerio. disse que fez o seminário, Él dice que hizo un seminario, ele se formou em teologia, se formó en ele teología, também fez um curso de piano, hizo un curso de piano también, estudou piano, estudió piano e ele então foi contratado por uma igreja para ser o pianista da igreja. y él fue contratado entonces por una iglesia para ser el pianista. E ele estava com muita expectativa naquele começo do ministério dele como ministro de louvor. Y él estaba con mucha expectativa en el comienzo de su ministerio de la alabanza. Ele se preparou durante muitos anos para poder servir ao Senhor daquela maneira. Él se preparó por muchos años para servir al Señor de esa manera. E quando ele chega na igreja, ele se apresenta ao pastor, Y cuando él llega a la iglesia y se presenta delante del pastor, e o pastor chama ele e mostra o piano, um piano muito grande de cauda, muito bonito. y el pastor lo llama y le muestra el piano de cola, muy grande, muy bonito. E o pastor diz: esse é o piano que você vai tocar aqui nessa igreja. Y el pastor le dice, ese es el piano que tú vas a tocar en esta iglesia. E nós estamos muito felizes que você vai trabalhar aqui na igreja. Y nosotros estamos muy felices de que vas a trabajar aquí con nosotros. E eu já gostaria que você começasse a ajudar e servir aqui na igreja. Ya me gustaría que comiences a servir y ayudar aquí en la iglesia. E era um dia de tarde, Era un día de ia tarde, ter culto à noite. iba a tener culto por la noche. E ele disse: então tá, pastor, eu já estou pronto, já estou preparado. E já pensou que ele ia poder estar fazendo uma atmosfera naquele lugar. Y él dice, pastor, yo ya estoy preparado, estoy pronto. Y él pensaba que iba a poder ya preparar una atmósfera, un ambiente de aquel lugar. E o pastor falou: nós temos culto hoje à noite, eu preciso de você. Y el pastor le dijo, vamos a tener culto hoy por la noche y preciso de ti. E ele disse: glória a Deus, estou pronto, Senhor, porque for necessário. Y él dijo, Señor, estoy pronto. E o pastor falou: então pega um balde e vai lavar os banheiros para o culto da noite. Entonces el pastor le dice, coge un cubo y ve a lavar los baños para hoy por la noche. E ele disse: amém. Y él dice, amén. E foi lavar aqueles banheiros. Y fue a lavar aquellos baños. Só que aquilo não foi somente naquele dia. Solo que aquello no fue solamente aquel día. Todos os dias o pastor pedia que ele lavasse os banheiros. Todos los días el pastor le pedía que lavase E los tinha baños. culto todos os dias da semana, naquela igreja. Y tenía cultos todos los días de la semana en aquella iglesia. E ele disse que começou no primeiro dia, ele lavava os banheiros e cantava a Deus, louvava a Deus. Y dice que los primeros días él comenzaba lavando aquellos baños, cantando y alabando al Señor. Mas quando aquilo começou a se repetir depois de um mês, Pero cuando aquello comenzó a continuar durante un mes, ele já esfregava aqueles banheiros com raiva. él ya limpiaba aquellos baños con rabia. E dizia: Senhor, não foi para isso que tu me chamou. Y él decía, no fue para esto que tú me llamaste, Señor. Ele disse: os banheiros ficavam mais limpos ainda, mais bem limpos, porque ele estava com raiva, Y los baños quedaban todavía más limpios porque él estaba con rabia. porque ele esfregava aquele banheiro. Y lavaba y frotaba aquel baño. E Deus falou, ele ouviu a voz de Deus que falou com ele assim: Y
Y él escuchó la voz de Dios que le decía: se você não serve para limpar os banheiros dessa igreja, si tú no sirves para limpiar los baños de esta iglesia, você não serve para estar no altar ministrando diante da minha presença. tú no sirves para estar ministrando en el altar delante de mi presencia. Quando pensamos em servir ao Senhor, Cuando pensamos en servir al Señor, temos que entender que o Senhor vai nos treinar, tenemos que pensar que Dios nos va a entrenar, vai nos capacitar, nos va a capacitar, vai nos ensinar, nos va a enseñar, mas também vai provar o nosso coração. mas también va a probar nuestro corazón. A Bíblia diz que o menino Samuel servia diante do Senhor. La Biblia nos dice que el niño Samuel servía delante del Señor, Perante Eli. delante de Elí. Aqui está um outro ponto importante que você tem que entender nessa manhã. Aquí hay otro punto importante que tienes que entender en esta mañana. Que Deus colocou esse menino a servir ao Senhor perante um profeta. Que Dios colocó a ese niño para servirlo delante de un profeta, Diante de um sacerdote delante de un sacerdote que exerceu sobre ele uma paternidade. que ejerció sobre él una paternidad. Havia dons em Samuel Había dones en que Samuel podiam nunca se manifestar. que podían tal vez nunca manifestarse, Mas como Deus colocou ele diante de um profeta, pero como Dios lo colocó delante de un profeta, Deus sabia que os dons iam ser despertados em Samuel. Dios sabía que los dones iban a ser despertados en Samuel, Porque Samuel estava debaixo de uma paternidade, porque Samuel estaba debajo de una paternidad, debaixo de uma cobertura, debajo de una cobertura, numa casa de profetas. de una casa de profetas. Deus colocou você nesta casa profética Dios te colocó en esta casa profética para despertar os dons que há em ti. para despertar los dones que hay en ti. Servir ao Senhor nesta casa, Servir al Señor en esta casa, diante dos profetas que há nesta casa, delante de los profetas que hay en esta casa, vai fazer com que os dons que você nem sabe que tem, va a hacer que los dones que tú ni sabes que tienes, despertem. despierten. Deus quer despertar os dons que existem em ti. Dios quiere despertar los dones que hay en ti. Deus quer abrir os teus ouvidos espirituais. Dios quiere abrir tus oídos espirituales. E você pode dizer, talvez alguém que esteja me assistindo pela internet, Y tal vez tú puedes decir, alguien que me esté asistiendo por la internet, mas eu estou numa casa que não é profética. pero yo estoy en una casa que no es profética. Eu não estou debaixo de uma cobertura profética. No estoy debajo de una cobertura profética. Mas se você está nos assistindo nesses dias, Pero si tú nos estás asistiendo en estos días, você vai ser ativado nos dons. tú vas a ser activado en los Os teus dones. ouvidos espirituais vão se abrir. Tus oídos espirituales se van a abrir, Porque há no teu coração fome e sede. porque hay en tu corazón fuego y sed. Por isso você veio buscar uma palavra profética. Por eso vienes a buscar una palabra profética. Esse é um tempo em que Deus está abrindo ouvidos espirituais. Este es un tiempo en el que Dios está abriendo oídos espirituales. Porque Deus não quer que a palavra seja escassa. Porque Dios no quiere que su palabra sea escasa, E nem as visões sejam raras. ni las visiones sean raras. A palavra profética, La palabra a profética, visão espiritual, la visión espiritual, revela dois ministérios. revela dos ministerios: O ministério do profeta el ministerio de e profeta o ministério do vidente. y el ministerio de vidente. O profeta que usa da linguagem verbal El profeta que utiliza la lenguaje verbal e o vidente que tem seus olhos abertos para ver. y el vidente que tiene los ojos abiertos para ver. E nesse tempo em que tudo isso estava escasso, En este tiempo en que todo eso estaba escaso, Deus levanta uma nova geração. Dios levanta una nueva generación. Eu e você fazemos parte dessa geração. Tú y yo formamos parte de esa generación. Talvez os dons espirituais Tal vez los dones espirituales ainda não despertaram, todavía no despertaron, porque você não está servindo o Senhor. porque tú no estás sirviendo al Señor. Não cantando no altar, No cantando en el altar, não pregando na igreja, no predicando en la iglesia,
mas servindo ao Senhor, se colocando à disposição para fazer sua vontade. pero sirviendo al Señor y colocándose a su disposición para hacer su voluntad. Talvez lá no lugar onde você estuda ou trabalha, Tal vez en el lugar donde tú estudias o trabajas, agora no almoço, na tarde que você vai passar, ahora en el almuerzo o en la tarde que tú vas a pasar. quando você diz, Senhor, eis-me aqui, Tú puedes decir, Señor, heme aquí, usa-me, Senhor, úsame, Señor, estou pronto para te servir. estoy pronto para servirte. A Bíblia diz que o menino Samuel foi se deitar à noite. La Biblia nos dice que el niño Samuel se fue a acostar por la noche. No versículo 2 diz, sucedeu naquele tempo que estando Eli deitado no seu lugar, Y en el versículo 2 nos dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, e os seus olhos começavam a se escurecer, de modo que já não podia mais ver. cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Aí ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, estando Samuel também deitado no templo do Senhor, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, onde estava a arca de Deus. donde estaba el arca de Dios. O Senhor chamou, El Señor llamó a Samuel, 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 e ele respondeu, eis-me aqui. y él le respondió, heme aquí. Algo importante eu quero destacar nesse dia, Algo importante para destacar en este día, para que você aprenda a ouvir a voz do Senhor, para que aprendas a escuchar la voz de Dios, é que o menino Samuel estava bem posicionado. es que el niño Samuel estaba bien posicionado. Ele deitava Él se acostaba diante da arca do Senhor. delante del arca del Señor. A posição deitado significa descansado. La posición acostado significa descansado. Ninguém vai se deitar num lugar que você não confia, que você tem medo. Nadie se va a acostar en un lugar en el que tiene miedo. Você está numa casa estranha, Tú estás en una casa você ouve desconocida, barulhos de noite, escuchas ruido de noche, você vai ter descanso em deitar e dormir? vas a tener descanso al acostarte y vas a dormir. Não, você vai ficar de olhos abertos, olhando para os lados, tentando descobrir de onde vem o barulho, você está com medo. No, vas a quedar con los ojos abiertos, viendo de dónde vienen esos ruidos y con los ojos abiertos. Se você não aprender a descansar no Senhor, Si no aprendes a descansar en el Señor, sabendo que Deus tem o melhor para a tua vida, sabiendo que Dios tiene lo mejor para tu vida, ainda que você se sinta em um momento difícil da tua vida, aunque te sientas en un momento difícil de tu vida. lembra que o menino Samuel, ele foi tirado da sua mãe, foi levado pela sua mãe até o templo. Recuerda que el niño Samuel fue quitado o fue separado de su madre y llevado hasta el templo. Ela fez uma promessa que se nascesse dela um filho, ela entregaria aquele filho ao altar do Senhor. Ella hizo una promesa de que si Dios le daba un hijo, ella lo entregaría para el servicio del Señor, para el altar. Então a Bíblia diz que ela ficou com esse menino até os 5 anos. Quando ela desmamou o menino, ela levou o menino para o sacerdote Eli. Era con 5 años cuando ella terminó de mamar, de cuidar a ese hijo que lo entregó para el sacerdote Eli. E ela só ia visitar esse menino uma vez por ano, quando ela fazia uma túnica nova para ele e levava para ele. Y ella solamente lo visitaba una vez por año cuando le llevaba una túnica nueva para él. Esse menino perdeu a sua mamãe. Ese niño perdió a su madre. Esse menino havia perdido o leite da sua mãe. Había perdido la leche de su madre. E agora ele está num lugar estranho, Y ahora estaba en un lugar extraño, com um homem estranho. con un hombre extraño. Mas a Bíblia diz que o menino se deitava, dormia diante da arca do Senhor. Pero la Biblia dice que ese niño se acostaba delante del arca de Dios. O sacerdote Eli não se preocupava se o menino estava bem ou não. El sacerdote Elí no se preocupaba si ese niño estaba bien o no. Como alguém que dissesse assim, puxa, o que eu vou fazer com essa criança agora aqui? Eu estou com um problema. Como alguien que decía, ¿qué voy a hacer con este niño aquí? Estoy con problemas. A verdade é que Eli não tomou o menino Samuel para si. La verdad es que Elí no tomó al niño Samuel para sí. Ele colocou o menino diante do Senhor. Él colocó el niño delante del Señor. O profeta de Deus nunca vai tomar você e o seu serviço para ele.
El profeta nunca te va a tomar ni tu servicio para él. O profeta não tem interesse em quanto você ganha, em quanto você tem de dinheiro, qual é o teu dom, o teu talento. El profeta no tiene interés en cuánto tú ganas, en tu dinero, en cuál es tu talento. O profeta é aquele que vai levar você diante do Senhor, El profeta es aquel que te va a llevar delante del Señor, porque sabe que Deus te ama mais do que Ele te ama. porque sabe que Dios te ama más de lo que Él te puede amar. Porque o profeta sabe que Deus vai cuidar de você melhor do que Ele pode te cuidar. Porque el profeta sabe que Dios te va a cuidar mejor de lo que Él te puede cuidar. Por isso que Deus coloca o menino Samuel diante de um profeta. Por eso que Dios coloca al niño Samuel delante del profeta. Ele não entregou o menino Samuel para um pastor, Él no entregó el niño Samuel para el pastor, para ser cuidado por um pastor. Ó, vem me visitar, vem me traz para perto de você, deixa eu dormir na cama com você, pastor. para ser cuidado por el pastor, para el pastor cuidarlo, dormir en la misma cama del pastor. Eu sou uma ovelha ferida e eu preciso de cuidado. Yo soy una oveja herida, necesito de cuidado. E o pastor diz: ó, coitadinho de você, vem para cá, vem estar comigo, eu vou na tua casa te visitar, eu vou no hospital estar com você, eu vou estar perto de você porque eu sou o teu pastor. El pastor le dice, pobrecito, yo te voy a cuidar, te voy a visitar en el hospital, voy a estar cerca de ti, porque soy tu pastor. Ah, pastor, como eu te amo, tu realmente, eu nunca vou te abandonar, pastor. Hoy, pastor, ¿cómo te amo? Nunca te voy a abandonar. Tu é o melhor pastor do mundo. El mejor pastor del mundo tú eres. E o pastor diz: então, quando eu ouvir a voz do Senhor, eu ouço a voz do Senhor e eu falo para você. Entonces el pastor le dice, cuando yo escucho la voz de Dios, yo la voy a hablar para ti. Ah, tá bem, pastor, porque eu não oro como o Senhor ora, eu não jejuo como o Senhor jejua, eu não ouço a voz do Senhor, então, quando Deus falar contigo, você me diga o que Deus quer. Qué bueno, pastor, porque yo no escucho la voz de Dios como tú la escuchas, yo no oro ni ayuno como tú. Entonces, cuando tú escuches la voz de Dios, tú me la compartes. Que benção. Qué bendición. Pastor é uma benção. El pastor es una bendición. É um homem de Deus. Es un hombre de Dios. Posso viver a minha vida de pecados, Puedo vivir mi vida de pecados, porque meu pastor está orando. porque mi pastor está cuidando. Deus não larga o menino Samuel para o mestre. Dios no coloca al niño Samuel o lo larga para el maestro. E diz: ó, mestre, ensina para ele toda a teologia. Esse menino vai ser um profeta, precisa estar bem fundamentado na palavra. Y Dios no le dice, enséñalo bien, adoctrínalo para que esté bien preparado en la palabra. Quando ele atingir a idade madura, que ele esteja bem afiado em todas o grego e hebraico, ele vem aqui na minha presença. Cuando él esté bien preparado en hebreo, en griego, él viene aquí a mi presencia. Pastor, eu tenho um chamado de Deus. Pastor, yo tengo un llamado de Dios. Me diga onde tem um bom seminário teológico para que eu possa aprender e poder poder exercer um ministério na igreja. ¿Dónde hay un buen seminario para que yo pueda prepararme y ejercer un buen ministerio dentro de la iglesia? Quantos já não pensaram assim? ¿Cuántos no ya pensaron así? E o pastor pode dizer: pega um balde e vai lavar os banheiros. Y el pastor puede decir, coge un cubo y ve a lavar los baños. E quando se iriam embora dizendo: não, essa igreja não é de Deus, Y tú te vas de esa iglesia porque dices, no, esa iglesia no es de Dios. vou procurar um seminário teológico, Voy a buscar un seminario teológico. porque eu preciso aprender mais. Necesito aprender más. Mas não foi isso que aconteceu com o menino Samuel. No fue eso lo que aconteció con el niño Samuel. Deus colocou ele diante de um profeta. Dios lo colocó a él delante de un profeta. E o profeta colocou ele diante de Deus, Y el profeta lo colocó a él delante de Dios, para que ele aprendesse a ouvir a voz de Deus. para que él aprendiese a escuchar la voz de Dios. Essa manhã eu quero dizer que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. En esta mañana necesito decirte que necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Por isso Deus trouxe você para essa casa profética. Por eso Dios te trajo para esta casa profética.
E essa casa talvez não vá atender você em todos os teus desejos. Y esta casa tal vez no te va a atender en todos tus deseos. E pode ser que não se consiga estar visitando você toda semana. Y puede ser que no consigan visitarte todas las E semanas. pode até acontecer de você ficar doente, ir para o hospital e falharmos nas visitas. Y puede acontecer que estés en el hospital enfermo y fallemos en las visitas. Mas essa casa vai cuidar de colocar você diante da presença de Deus. Pero esta casa te va a cuidar en colocarte delante de la presencia de Dios. Porque é uma casa profética. Porque es una casa profética. E sabe que quando você ouvir a voz de Deus, Y sabe que cuando tú escuches la voz de Dios, Deus vai dar resposta para os teus problemas. Dios te va a dar respuesta Deus para vai tus conduzir você em problemas. vitória. Deus vai dizer qual é o propósito dele na tua vida. Dios te va a decir cuál es el propósito de Él para tu vida. E você vai ter uma vida abençoada. Y vas a tener una vida bendecida. E quando você entrar nas provações, Y cuando entren las pruebas e en tu você vida, clamar ao Senhor, e você clamar ao Senhor, y tú clamar al Señor, então Ele vai responder para você. el Señor va a responder para ti. E quando o pastor estiver ocupado, não puder te atender, Y cuando el pastor esté ocupado y no pueda atenderte, você não vai ficar magoado nem ofendido. tú no te vas a sentir mal ni ofendido. Você vai dobrar os teus joelhos, vai dizer: Senhor, fala comigo. Tú vas a doblar tus rodillas y vas a decir: Señor, habla conmigo. Diz o que eu necessito. Dime lo que necesito. Corrige-me se for necessário. Corrígeme si es necesario. Me transiciona para outros níveis. Me llevas a otros niveles. Me capacita. Capacítame. Esse é o tempo em que nós vivemos. Este es el tiempo que nosotros O vivimos. tempo em que Deus quer falar com a igreja. Un tiempo en el que el Señor quiere hablar con la O iglesia. tempo que Deus quer abrir os teus ouvidos Dios espirituais. quiere abrir tus Deus oídos quer abrir os espirituales. teus olhos Dios espirituais. quiere abrir tus ojos espirituales. Não para que você dependa mais de alguém, No para que dependas de alguien, mas para que você dependa dele o tempo todo. sino para que tú dependas de Él el tiempo todo. Amém, amados? E a Bíblia diz que o menino Samuel se deitava diante da arca do Senhor. La Biblia nos dice que el niño Samuel se acostaba delante del arca de Dios. E naquele tempo não havia igrejas. En aquel tiempo no había iglesias. Então a presença de Deus estava na arca. Entonces la presencia de Dios estaba en el arca. Então o que significa esta palavra é dizer que o menino Samuel descansava diante da presença de Deus. Entonces lo que significa esta palabra es que el niño Samuel descansaba, se acostaba delante de la presencia de Dios. E a presença de Deus não está limitada a uma igreja. Y la presencia de Dios no está limitada a una iglesia. A presença de Deus pode se manifestar na tua casa, A veces Dios se puede manifestar en tu casa, no teu trabalho, en tu trabajo, porque você é um portador da presença. porque tú eres un portador de la Porque Deus não presencia. habita em templos feitos por mãos de homens. Porque Dios no habita en templos hechos por Porque manos hoje de Deus hombres. habita no nosso espírito. Porque hoy Dios habita en nuestro espíritu. E é a partir desse lugar que a voz dele vai sair. Y es a partir de ese lugar que su voz se va a escuchar. Não é uma voz externa, No es una voz externa. não é uma voz que o céu se abre e uma luz foca em você. No es una voz que los cielos se abren y una luz te enfoca. Mas é uma voz que vem de dentro do teu espírito. Es una voz que viene dentro de tu espíritu. E você precisa discernir, Y tú necesitas discernir. porque outras vozes vêm do teu espírito. Porque otras voces vienen de tu espíritu. E a Bíblia diz que Samuel ouviu uma voz. Y la Biblia nos dice que Samuel escuchó una voz. E essa voz vinha do altar do Senhor, da arca, da onde ele estava descansando. Y esa voz venía del altar de Dios, del arca, donde él estaba descansando. E o menino não entendeu e achou que fosse o profeta Eli que o chamava. Y el niño no entendió y pensó que era el profeta Elí que lo estaba E quando llamando. aquela voz vem nos seus ouvidos, ele corre até o profeta. Y aquella voz vino a sus oídos y él fue hasta el profeta. E ele diz: profeta, tu me chamou. Y él dijo: profeta, tú me llamaste. O que quer dizer isso que eu estou ouvindo? ¿Qué quieres? ¿Qué es eso que estoy escuchando? E o profeta poderia ter dito: vai dormir, você está ouvindo coisas. Y el profeta le podía haber dicho: vete a dormir, tú estás escuchando cosas. Quando você traz um sonho para um profeta,
Cuando tú traes un sueño para el E você profeta diz assim, ó, eu sonhei com uma coisa, mas não entendi nada, acho que é bobagem da minha cabeça. y tú dices, yo soñé alguna cosa, mas no entiendo nada, parece que es cosa de mi cabeza. Qualquer pessoa pode dizer, você é sonhador. Cualquiera te puede decir, tú eres un soñador. Como os irmãos de José disseram para ele, Como los hermanos de José le dijeron a él, você é um menino sonhador, isso não é nada. tú eres un niño soñador, eso no es nada. Mas um profeta não vai dizer isso para você. Pero el profeta no te va a decir O eso. profeta vai dizer, o que você sonhou, me conta. El profeta te va a decir, ¿qué soñaste? Cuéntame. Eu vou ajudar você a entender esse sonho. Yo te voy a ayudar a ti a entender ese sueño. Deus está falando com você. Dios está hablando contigo. Isso é Deus. Eso es Dios. E por mais que você diga, não, mas é um monte de coisa que não dá para entender nada. No, mas son un montón de cosas que no da para entender nada. O profeta vai dizer, não, vamos orar, Deus está falando contigo. El profeta va a decir, no, vamos a orar, Dios está hablando contigo. Por isso Deus levantou nesse tempo profetas, Por eso Dios levantó en este tiempo profetas, para que a voz do Senhor não se cale nessa geração. para que la voz de Dios no se calle en esta generación. E por isso Deus tem levantado nesse tempo filhos de Deus, Y por eso Dios tiene levantado en este tiempo hijos de Dios, que vão portar a voz do Senhor, que van a aportar la voz de Dios, que vão ter visões, que van a tener visiones, sonhos, sueños, e que vão aprender a discernir essas coisas. y van a aprender a discernir esas cosas. Vivemos num tempo de profetas. Vivimos en un tiempo de profetas. Vivemos num tempo de voz profética. Vivimos en un tiempo de voz Vivemos num profética. tempo de sonhos. Vivimos en un tiempo de sueños. Vivemos num tempo de visões. Vivimos en un tiempo de visiones. Bem-vindo. Bienvenido. Aprenda a lidar com essas coisas. Aprenda a discernir essas coisas. a discernir, a aprender esas cosas. Então o menino foi ensinado a dizer, Senhor, eis-me aqui. Entonces el niño fue enseñado a decir, Señor, heme aquí, Diga o que tu queres. haz lo que tú quieras. E a primeira coisa que Deus manda o menino dizer Y la primera cosa que Dios manda al niño decir é falar ao profeta Eli es hablar al profeta Elí e dizer a ele, o teu tempo acabou. y decirle al profeta Elí, tu tiempo acabó. É fácil entregar uma palavra profética dessa? ¿Es fácil entregar una palabra profética de esas? Você falar àquele que é maior do que você? ¿Decir tú eso a alguien que es mayor que tú? Talvez você diga, mas se Deus manda eu dar um recado para alguém, eu não tenho coragem de falar. Se Deus manda eu entregar um recado para alguém, Si Dios me manda a dar un recado para alguien, eu não tenho coragem de falar a essa pessoa. yo no tengo coraje, valor de decir eso para esa Senhor, persona. nem quero ouvir. Señor, no quiero ni escuchar. Não tenha medo. No tengas miedo. Deus quer usar você. Dios quiere usarte a ti. Deus vai colocar coisas no teu coração. Dios va a colocar cosas en tu corazón. Deus vai resolver coisas na tua própria vida em primeiro lugar. Dios va a resolver cosas en tu propia vida en primer lugar. Ouvir a voz de Deus é caminhar para uma maturidade, Escuchar la voz de Dios es caminar hacia una madurez. porque Deus trata com aquele que Ele fala. Porque Dios trata con aquel con el que Él habla. Não temas, não tenha medo que Deus vai usar você e você não é capaz. No tengas miedo de que Dios te va a usar a ti y tú vas a ser capaz. Porque Deus vai tratar da tua vida. Porque Dios va a tratar con tu vida. Porque Deus vai cuidar de você. Dios va a cuidar de ti. O profeta Eli tinha perdido seus filhos, El profeta Elí había perdido a sus hijos, seus 2 filhos. sus 2 hijos. Porque a Bíblia diz que esses filhos desonraram ao Senhor. La Biblia nos dice que esos hijos deshonraron al Señor. E o Senhor matou esses filhos no altar. Y el Señor mató esos hijos en el altar. Porque era um fogo estranho no altar do Senhor. Porque era un fuego extraño en el Porque altar del faziam o que era Señor. errado diante do altar do Senhor. Y hacían lo equivocado delante del altar del Señor. E o profeta Eli ficou sem os seus 2 filhos. Y el profeta Elí quedó sin esos 2 hijos. Mas ele ganha o menino Samuel. Pero él ganó al niño Samuel. O coração daquele pai estava carente. El corazón de aquel padre estaba carente. Tinha acabado de perder seus 2 filhos. Acababa de perder a sus 2 hijos. Então o profeta Samuel não só ensinou aquele menino a ouvir a voz de Deus,
Entonces el profeta Samuel no enseñó solo a aquel niño a escuchar la voz de mas Dios, também exerceu paternidade sobre aquele menino. sino también ejerció paternidad sobre aquel niño. Os profetas de Deus nesse tempo Los profetas de Dios en este tiempo são pais espirituais. son padres espirituales, São aqueles a quem Deus levanta que se preocupam com a tua vida espiritual. son aquellos a quienes Dios levanta y se preocupan con tu vida São espiritual, aqueles que entregam mantos espirituais. son aquellos que entregan su manto espiritual, Como Elias entregou seu manto a Eliseu, como Elías entregó su manto a Eliseo, porque Eliseu clamou e disse: meu pai, porque Eliseo clamó, mi padre, porque ele se sentia filho daquele profeta. porque se sentía hijo de aquel profeta. É uma filiação espiritual, Es una filiación espiritual, não é uma filiação física, no es una filiación física, como alguém que tem que visitar você no dia do teu aniversário, como alguien que tiene que visitar a los suyos en el día del cumpleaños, levar presente, llevar un regalo, mas como alguém que se preocupa com o desenho de Deus na tua vida, sino como alguien que se preocupa en el diseño de Dios para tu vida, como aquele pai que olha para o filho e diz: o meu filho vai ser médico, como aquel padre que mira para su hijo y le dice, hijo, tú vas a ser médico, porque vê no filho dons e talentos que só os olhos de um pai conseguem enxergar. porque ve en el hijo dones y talentos que solo un padre puede ver. Por isso, esse cuidado que tem um profeta, que é um pai espiritual, de ensinar o filho a ouvir a voz de Deus. Por eso ese cuidado de un profeta que es un padre espiritual, por enseñar a su hijo a escuchar la voz de Dios. Porque sabe que dia esse filho vai ser enviado em algum lugar Porque sabe que un día ese hijo va a ser enviado para un lugar e vai ter que tomar decisões sozinho, y va a tener que tomar decisiones solo. e o pai não vai estar presente. Y el padre no va a estar presente. Mas se ele ouve a voz de Deus, Pero si él escucha la voz de Dios, ele vai andar nos caminhos do Senhor. él va a andar en los caminos del Señor. Então ele não quer controlar aquele filho, Entonces él no quiere controlar a aquel hijo. ele não cria aquele filho para si, Él no quiere el hijo para sí. ele ensina a ouvir a voz de Deus. Él enseña a escuchar la voz de Dios. É tão importante que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Es tan importante que aprendas a escuchar la voz de Dios. E há várias maneiras com que Deus fala Hay- conosco. Y hay varias formas en las que Dios habla con nosotros. Mas nesse dia de hoje eu quero falar de uma única forma, En el día de hoy yo quiero hablar de una única forma, que é a nossa consciência. que es nuestra conciencia. E durante os outros domingos, Y durante los próximos domingos eu vou estar falando de outras maneiras com que Deus fala contigo. yo voy a estar hablando sobre otras formas, maneras en las que Dios habla Mas contigo. nesta manhã eu quero que a tua consciência desperte, Pero en esta mañana yo quiero que tu conciencia despierte, porque o inimigo bloqueia a nossa consciência. porque el enemigo bloquea nuestra Para que conciencia, quando Deus fale conosco nós tenhamos dúvidas. para que cuando Dios hable con nosotros tengamos duda. E muitas pessoas vêm e dizem: pastor, Deus falou comigo. Y muchas personas vienen y dicen, pastor, Dios habló O que conmigo. você acha disso? ¿Qué te parece? E nós dissemos: se Deus falou, Y nosotros decimos, si Dios te habló, por que eu tenho que achar alguma coisa? ¿qué importa lo que me parezca a mí? Mais importante do que eu penso é o que Deus já te falou. Más importante de lo que yo pienso es lo que Dios ya te habló. E então a pessoa diz: não, mas é que eu estou com dúvida, não sei se foi realmente Deus quem falou. Pero la persona entonces dice, ay, estoy en duda, no sé si realmente es lo que Dios me dijo. Isso é porque há interferências na nossa consciência. Eso es porque hay interferencias en nuestra conciencia. A nossa consciência, ela é a voz do nosso espírito. Nuestra conciencia es la voz de nuestro espíritu. É o que nos mostra se está certo ou errado. Es lo que Dios nos muestra si está correcto o errado. E aí, quando nós fazemos algo de errado, Y cuando nosotros hacemos algo equivocado, acende uma luz. se enciende una luz. E eu digo: não está certo isso que eu estou fazendo. Y yo digo, no, eso no está cierto, lo que yo Isso estoy não haciendo. está agradando a Deus. Eso no está agradando a Dios. Isso é a voz da nossa consciência. Esa es la voz de nuestra É como se conciencia. fosse órgão espiritual. Es como si fuese un órgano espiritual Que é dado ao homem para que ele possa distinguir entre o bem e o mal. que
que es dado al hombre para que sepamos discernir entre el bien y el mal, para ver se eu estou agradando ou não ao Senhor. para ver si yo estoy agradando al Señor o no. É como uma voz dentro de nós, Es como una voz dentro de nos, que me aprova ou me reprova. que me aprueba o me desaprueba. A nossa consciência não é a nossa intuição. Nuestra conciencia no es nuestra intuición. Intuição é outra forma com que Deus fala conosco também. Intuición es otra forma en la que Dios también habla con nosotros. É quando eu digo tem alguma coisa errada. Es cuando yo digo, hay alguna cosa equivocada. Sinto que algo vai acontecer nesse dia. Siento que algo va a acontecer en este día. Também é Deus falando. También es Dios hablando. Porém a consciência Sim, não é a intuição. Sin embargo, la conciencia no es intuición. A consciência é algo que Deus já pôs em nós, La conciencia es algo que Dios ya colocó en nosotros, que nos faz discernir que nos hace discernir entre o que está certo e o que está errado. entre lo que está bien y lo que está mal. E também é uma voz interior, também é uma voz interior, discernir, mas que se limita a dizer não, Pero que se entre o limita a está certo e o decir que está no, errado. Não é bom o que eu estou fazendo. no es bueno lo que estoy haciendo. Isso é a voz de Deus. E também é uma Essa é a voz voz de interior. Deus. Lembra dos desenhos animados? ¿Se acuerda de los Mas que dibujos se limita a animados? dizer não, Pero que se limita a quando decir vinha um no. anjinho nesse No es ouvido bueno que eu estou fazendo. Cuando venía un ángel a este Isso é a voz oído de Deus. E vinha o diabinho nesse outro ouvido. Lembra dos desenhos animados? Então, aquele desenho animado, a criança daquele desenho, entonces el niño de aquel dibujo animado ia fazer algo, iba a hacer alguna cosa então, pum, vinha o anjinho. y entonces pum, venía el E angelito dizia, não, não faça isso está errado. y le decía no, no hagas Ia eso, eso fazer, está já imediatamente equivocado. vinha lá Alguna cosa. o diabinho y rápidamente venía el diablito e dizia, vai fazer. y le decía ¿qué vas a E hacer? dizia, não tem problema, não vai dar nada. No va a pasar nada. E se você se lembra bem, se é do teu tempo, isso que eu estou falando, Y si te acuerdas y es de tu tiempo que yo estoy hablando, aquele ser que vinha ali, aquele anjo, aquele diabo, aquel ser que venía ese niño, ángel o diablo, ele tinha a mesma forma da pessoa. tenía la misma forma de la persona. Então, se era o desenho do gato e do rato, Entonces hicieron el dibujo del gato y el ratón. e o gato pensava, vou pegar esse rato, vou matar ele. El gato pensaba, voy a coger Então, a se ese era o ratón y lo voy a matar. Então vinha o anjo no ouvido dele, Entonces venía el angelito a su oreja, que era igual ao gato. que era igual al gato. El gato pensaba, voy E a dizia, não, não faça isso, isso não é bom. Decía, Então no, no vinha hagas o eso, no es anjo bueno. no ouvido dele, era uma voz Era una voz interior, igual ao interior, gato, que era igual al gato. com a mesma voz de quem ouvia. Decía, no, no hagas con la misma voz Era uma de lo que voz. escuchaba. Era una voz. Isso porque quando Deus está em você, Eso es porque cuando Dios está en ti, Deus habita no teu espírito. Dios habita en tu E espíritu. Ele fala com teu espírito. Él habla con tu espíritu. E o teu espírito fala com você. Em Y tu você. espíritu habla contigo. E eu digo, isso acho que é coisa da minha cabeça. Y yo digo, son cosas de mi cabeza. Não sei de onde é que eu tirei isso, No sé dónde escuché eso, mas é a minha voz. pero es mi voz. E eu não sei se isso é a voz de Deus. E eu digo, isso Yo no sé si eso es la voz de Dios. é a voz da consciência. Es la voz de la conciencia. Então o que o inimigo trata de fazer? ¿Qué es lo que el niño intenta Mas é a hacer? minha voz. O que o inimigo trata de fazer com você? ¿Qué es lo que el enemigo intenta hacer contigo? É a voz da consciência. Ele tenta distorcer a tua consciência. Él intenta distorsionar tu Ele quer conciencia. pôr conceitos errados na tua Él consciência. quiere colocar conceptos equivocados Ele en tu quer fazer com que o conciencia. mal pareça o bem. Él quiere hacer con que el mal parezca bien. Para quando você faça algo de errado, Para que cuando tú hagas algo equivocado, o Espírito de Deus fala com você e diz, não, isso não. el Espíritu de Dios hable contigo y te diga, no, eso no. Mas o teu espírito que está distorcido, Pero tu espíritu que está distorsionado, diga, alguns dizem que isso é errado, mas eu não me importo. diga, algunos dicen que eso está equivocado, Então mas no me importa. ele torceu a voz da tua consciência. El enemigo torció la voz de tu conciencia. Então há três tipos de consciência. Há três tipos de consciência. Hay tres tipos de conciencia. A consciência boa, La conciencia buena, que é aquela que não tem nenhuma acusação diante de Deus, que es aquella que no tiene ninguna acusación delante de Dios, e nem diante dos homens, ni delante de los hombres, e essa consciência está pronta para ouvir a voz de Deus. y esa conciencia está pronta para escuchar la voz de Dios. E aquilo que Deus falar no teu espírito,
Y aquello que Dios hablar en tu espíritu vai ser transmitido corretamente à tua mente, va a ser transmitido correctamente a tu mente, ao teu cérebro, a tu cerebro, para que você possa andar naquele caminho. para que puedas andar en aquel camino. O segundo tipo de consciência é a consciência fraca. Segundo tipo de conciencia es la conciencia débil. Essa consciência fraca é aquele que ouve algo no seu espírito Es esa conciencia es aquel que escucha algo en su espíritu e fica em dúvida, y queda en duda, não está treinado. no está entrenado. Ou então o inimigo tratou de contrariar, contradizer, resistir. O entonces el enemigo intentó de contradecir, de colocar dudas. Você fez um dia aquilo que Deus mandou você fazer Tú hiciste un día aquello que Dios te mandó a hacer e alguém te criticou, y alguien te criticó. alguém disse está tudo errado, Y alguien te dijo, está todo equivocado. não é assim que se faz, No es así que se isso hace. não vai dar certo, Eso no va a dar isso é cierto. loucura. Eso es locura. E você recuou, Y tú te echaste para porque atrás você não estava seguro, porque no estabas seguro, você não estava maduro. no estabas maduro. O menino Samuel tinha uma consciência fraca, El niño Samuel tenía una conciencia débil, não porque ele estava afetado por alguma coisa, no porque él estaba afectado por alguna mas cosa, porque ele era um menino, sino porque él era un niño. porque ele não foi treinado. Él no fue entrenado. Mas muitos já são adultos, Pero muchos ya son adultos, mas foram afetados de alguma forma pero fueron afectados de alguna forma por uma criação que não deixava você fluir, por alguna creación que no te dejó fluir, que controlava você, manipulava você que te controlaba, te manipulaba e deixou você inseguro para tomar decisões. y te dejó inseguro para tomar decisiones. Então você ouve a voz de Deus Entonces tú escuchas la voz de Dios e você fica em dúvida. y tú quedas en duda. E você vai até alguém, Y tú vas hacia alguien, vai procurar o pastor, vai procurar um amigo, buscas al pastor, a un amigo, porque você quer uma aprovação naquilo que você ouviu. porque tú tienes duda. Você quer ser aprovado naquilo que você ouviu. Porque tú quieres ser aprobado en aquello que tú A escuchaste. gente diz é aquela pessoa que procura alguém que concorde com ela. Entonces esa persona busca a alguien que concuerde con ella. Mas se muitos não concordam, ela volta atrás. Pero si muchos no concuerdan, ella se echa para atrás. E Deus não pode usar esse tipo de pessoa, Y Dios no puede usar ese tipo de personas, porque ela tem dúvidas. porque ella tiene dudas. E a palavra de Deus diz que a fé não provém da dúvida. Porque la Biblia nos dice que la fe no viene de la duda. Se há dúvida, não há fé. Si hay duda, no hay fe. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven. E como eu posso ter certeza de algo que eu não estou vendo? ¿Y cómo puedo tener certeza de algo que no estoy viendo? Porque o Senhor me falou. Porque el Señor me Porque dijo, Ele me revelou. porque Él me E reveló. quando Deus fala Cuando Dios que habla algo vai acontecer, que algo va a acontecer, que Ele vai me entregar algo, que Él me va a ou que eu entregar devo ir a algo, algum lugar, o que debo de ir a algún lugar, então eu não preciso ver mais nada. entonces no necesito de más nada. Porque a minha cama está diante do altar do Senhor. Porque mi cama está delante del altar del Señor. Porque eu me deito e descanso na sua presença. Porque yo descanso en su presencia. E eu espero que a sua voz venha falar comigo. Y yo espero a que su voz venga a hablar conmigo. Então, o primeiro tipo de consciência é a consciência boa. Entonces el primer tipo de conciencia es la conciencia buena. E Deus quer usar pessoas que têm uma boa consciência, Dios quiere usar personas que tienen una buena conciencia, que estejam em santidade, que viven en que o santidad, pecado não os acuse, que el pecado no los acuse, que estejam limpos diante de Deus. que estén limpios delante de Dios. Por isso Ele proveu o sangue de Jesus para nos purificar de toda a iniquidade. Por isso Ele nos deu o sangue de Jesus que nos purifica. Por eso Él nos dio la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Porque Ele não está chamando os perfeitos. Porque Él no está llamando a los perfectos. Ele proveu o sangue de Jesus para nos limpar e purificar. Él nos provee de la sangre de Jesús para nos limpiar y purificar. Ele precisa de pessoas que tomem posse dessas coisas. Y Él necesita de personas que tomen pose de esas cosas. Não pessoas boas, No personas buenas, pessoas perfeitas. perfectas. Porque quem fez a obra foi Ele. Porque quien hizo la obra fue Él. Ele está nos aperfeiçoando. Él nos está perfeccionando. Isso me dá uma boa consciência. Eso me da una buena conciencia. Saber que eu não quero pecar. Saber que yo no quiero pecar. Mas se eu pecar, Pero si yo pecar, o sangue de Jesus me purifica. la sangre de Jesús me Me purifica. coloca no lugar de filho novamente. Me coloca en el lugar en el que estaba nuevamente. E eu aceito esse perdão. Y yo recibo su perdón. E a minha consciência fica limpa diante do Senhor Y mi novamente. conciencia queda limpia delante del Señor Sem nuevamente. acusação.
sin acusación. Estou perdoado. Estoy Tomo perdonado. posse disso. Tomo pose de eso. Amém, irmãos? O segundo tipo de consciência é a consciência fraca. El segundo tipo de conciencia es la conciencia débil. Ela está em dúvida. Ella está en duda. Ela precisa amadurecer. Ella necesita madurar. Ainda que seja a consciência de um adulto. Aunque a pesar que sea la conciencia de un adulto, Precisa amadurecer. necesita madurar. Pode estar insegura. Es una conciencia que está insegura. Precisa de aprovação. Necesita de aprobación. Precisa de concordância de pessoas. Necesita que los demás concuerden. Você pode dizer, pastor, mas esse alma, Deus manda eu fazer algo que é uma loucura. Pero pastor, Dios me mandó a hacer una cosa que es una locura. Eu não posso pedir um conselho? Yo no puedo pedir un consejo. Sim, pode. Sí puedes pedir un Mas o que o consejo. conselheiro tem que fazer com você Pero ¿qué es lo que el consejero tiene que hacer por é ti? verificar se aquilo que Deus mandou você fazer Verificar aquello que lo que Dios te mandó a hacer está de acordo com a palavra. está de acuerdo con la palabra. Porque Deus não vai mandar você fazer nada que está fora da palavra de Deus. Porque Dios no te va a mandar a hacer nada que está fuera de su palabra. Então esse é o bom conselheiro. Ese es un buen consejero. Então aquele que diz, cuidado com o que você vai fazer, você não pode fazer isso. Y no aquel que te dice, uy, cuidado, tú no puedes hacer eso. Deus mandou você comprar algo, mas você não tem dinheiro. Dios te mandó comprar una cosa, pero tú no tienes dinero. Isso não pode ser de Deus. No, eso no puede ser de Dios. E você vai dizer, mas eu ouvi Deus falar comigo. Y tú vas a decir, pero Dios habló conmigo. E Ele pode dizer, mas se você não tem dinheiro, não pode ser de Deus. Y Él te va a decir, pero si tú no tienes dinero, eso no viene de Dios. Mas a palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista. Pero la palabra de Dios nos dice que andamos por fe y no por vista. Então há respaldo na palavra de Deus, há base na palavra de Deus. Entonces hay respaldo en su palabra. Mas o conselheiro não conhece. Pero el consejero no conoce. Porque ele pode ser um bom administrador, Entonces él puede ser un buen administrador, mas ele não conhece a palavra de Deus. pero él no conoce la palabra de Ele Dios. não anda na dimensão da qual Deus tem falado contigo. Él no anda en la dirección en la cual Dios está hablando contigo. Então ele não é um bom conselheiro para você. Entonces él no es un buen consejero para ti. Então nesta manhã Deus quer En esta curar a tua mañana consciência. Dios quiere hablar a tu conciencia. Ele quer curar a tua consciência. Él quiere curar tu conciencia. E o último tipo de consciência para a gente encerrar Y último tipo de conciencia para terminar é a consciência cauterizada. es la conciencia cauterizada. É esse tipo de consciência. Es ese tipo de É a conciencia, consciência indiferente. la conciencia indiferente. É aquela consciência que, por já se ter errado tanto Aquella conciencia que por haber pecado tanto e não se ter corrigido, y no se haber corregido, não ter sido educada, no haber sido educada, não foi disciplinada, no fue disciplinada, ela não se importa mais. ella no se importa más. Já não acende mais aquela luz quando se faz algo errado. Ya no se enciende más aquella luz cuando tú haces algo equivocado. Não se importa se é Deus que está falando ou não. Ya no se importa si Dios está hablando o no. Eu não sei se é Deus que está falando comigo, Ah, yo no sé si es Dios que está mas hablando também não me conmigo, importo. pero no me importa. Não há temor. No hay temor. Por isso nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Por eso nosotros necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Por isso nós precisamos chamar a atenção daqueles que andam conosco, Por eso nosotros necesitamos llamar la atención de aquellos que andan con dos nosotros, nossos amigos, nuestros amigos, no nosso trabalho. en nuestro trabajo. Precisamos falar a verdade, Necesitamos hablar la verdad com gentileza, de forma educada, sem ofender, sin ofender, mas com autoridade. pero con autoridad. E dizer, isso que você fez não está certo. Y decir, oye, eso que tú hiciste no está Eu não vou correcto. concordar com você nisso. No concuerdo contigo. E se você continuar assim, não conte comigo. Y si tú vas a continuar así, no cuentes conmigo. É como se você ligasse o botão da consciência dele, Es como si tú encendieses el botón de la conciencia de él, porque não está acendendo sozinha. porque no se enciende de forma Não é mais automática. automático. Ya no es más automático, Está cauterizada. está cauterizada. Quando você se machuca, você sofre um machucado grande. Cuando tú te haces daño, una herida,
ou quando você tem um membro amputado, o cuando tienes un miembro del cuerpo amputado, eles cauterizam aquela região, queimam. cauterizan, queman aquella región. E se você toca ali, a pessoa não sente mais dor. Y si tú tocas allí, la persona no tiene más dolor. Isso é algo cauterizado. Eso es algo cauterizado. Deus toca e diz: olha, não faça isso. Dios toca y te dice, no hagas más eso. Ele não sente. Él no Ele siente. diz: eu não ouço nada. Yo no escucho Esse nada. negócio de ouvir a voz de Deus e de sonhar, eu não tenho sonho, não tenho visão, não tem nada disso. Tú dices de escuchar la voz de Dios, de soñar, mas yo no sueño ni escucho nada. Então tome cuidado, Entonces ten cuidado, porque a tua consciência pode estar cauterizada. porque tu conciencia puede estar cauterizada. Isso está na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eso está en la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. E diz: porém o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, de hipócritas e mentirosos, cuja consciência está cauterizada. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Consciência cauterizada Conciencia cauterizada. é aquela que absorveu uma mentira, Es aquella que absorbió una mentira, uma falsa doutrina, una falsa doctrina. não foi disciplinado, No fue não disciplinada, foi corrigido, no fue e corregido. agora não consegue ouvir a voz do Senhor. Y ahora ya no consigue escuchar la voz de Dios. Quando eu orava a Deus Cuando yo oraba para Dios, ontem, pedindo uma palavra de Deus para esta manhã, ayer pidiendo una palabra de Dios para esta mañana, o Senhor me falou: el Señor me dijo, fale somente sobre a consciência, habla solamente sobre la conciencia, porque eu quero destravar a consciência. porque yo quiero liberar la conciencia. Deus me disse: há pessoas que estão com a consciência débil, duvidam do que eu falo. Dios me dice, hay personas con una conciencia débil que dudan de lo que yo digo. Tem pessoas com a consciência cauterizada, não adianta eu falar mais com eles em determinadas áreas da sua vida. Hay personas con una conciencia cauterizada que ya no vale la pena hablar más sobre áreas de su vida. Não creem no que eu estou falando, No creen lo que yo estoy duvidam diciendo. do que eu estou falando. Dudan de lo que yo hablo. E Deus me disse: prega essa palavra, Y Dios me dijo, habla esta palabra. porque eu vou soltar as consciências, Porque yo voy a liberar las conciencias. eu vou curar a consciência, Yo voy a curar la conciencia. porque essa é a maneira mais comum que Deus fala conosco. Porque esa es la manera más común por la que Dios habla con É nosotros. a que nos livra do pecado, Es la que nos libra del pecado. é a luz que acende no nosso espírito, Es la luz que enciende nuestro e espíritu. ela vem do Espírito de Deus, Ella viene do Espírito de del Deus. Espíritu de Dios. E eu não preciso conhecer muito da palavra, Yo no necesito conocer mucho la palabra. eu não preciso ser uma pessoa de muita sabedoria. No necesito ser una persona de mucha sabiduría. Até uma criança, Inclusive una crianza. quando vai fazer algo errado, Cuando va a hacer una cosa ela equivocada, já fica olhando para o pai ou para a mãe. ella queda mirando para el padre o la madre. Vou derrubar esse copo, Voy a tirar ese copo, não vai fazer nada. no vas a hacer nada. E se a mãe fica olhando e rindo, Y si la mamá queda mirando y riéndose, então ele derruba o copo. él lo tira, el vaso. E a consciência dele não aprende o que é certo e o que é errado. Y la conciencia de él no aprende lo que es correcto y equivocado. Ou registra que essas coisas não têm consequência. Pensamos que esas cosas no van a tener consecuencia. Mas se a mãe diz: não toca aí, porque se você derrubar esse copo, você vai receber a consequência disso. Pero si la madre le dice, no toques ahí, si tú tirar ese copo, esse vaso, vas a tener consecuencias. Então aquela luz para ele passa a ser uma luz importante. Entonces aquella luz pasa a ser una luz importante E ele para él. entende que toda vez que a luz dele acende, que algo pode ser errado, Y él entiende que cuando la luz se enciende, porque algo puede ser equivocado, então ele tem que dar atenção para aquilo que está no seu espírito. él tiene que dar atención para aquello que está en su espíritu. Deus precisa curar essas coisas na nossa vida. Dios precisa curar esas cosas en nuestra Pessoas vida. podem ter errado conosco. Personas que pueden haberse equivocado con Nós nosotros. podemos não ter aprendido entre o certo e o errado em todas as áreas. Podemos no haber aprendido entre lo correcto y lo equivocado en todas las áreas. Tem pessoas que são boas pessoas em servir a outros,
Hay personas que son buenas en servir a otros, mas são péssimas na hora de administrar o seu dinheiro, pero son pésimas en la hora de administrar su dinero, porque essas luzes estão apagadas na sua consciência. porque esas cosas están apagadas en su Deus diz: conciencia. não compra isso. Dios le dice, no compres eso, Mas a sua vontade imatura diz: eu preciso disso. pero su voluntad es mayor y él dice, yo necesito de eso. Então a luz não acende na hora certa Entonces la luz no enciende en la hora correcta e não apaga na hora certa. y no apaga en la hora Outros correcta. é o contrário, têm medo. Otros al contrario tienen miedo E por ter medo não fazem aquilo que tem que ser feito. A luz acende, y por tener miedo no hacen aquello que deberían hacer. La luz se enciende, tem uma palavra de Deus, hay una palabra de Dios, mas dizem: não, eu não sei, eu tenho medo de fazer isso que Deus mandou fazer. pero ellos dicen, no, yo tengo miedo de hacer aquello que Dios quiere que haga. E nessa manhã Deus precisa curar a nossa consciência, En esta mañana Dios precisa curar nuestra conciencia, porque há diversas formas de Deus falar, porque hay diferentes formas de Dios hablar, mas tem coisas que Deus já imprimiu no nosso espírito, pero hay cosas que Dios ya colocó en nuestro e espíritu nós precisamos estar atentos a essas pequenas coisas, y necesitamos estar atentos a esas pequeñas cosas, porque no nosso dia a dia, porque en nuestro día a día, quando não estamos orando, cuando estamos orando, quando não estamos orando, cuando no estamos quando orando, não estamos jejuando, cuando no estamos ayunando, mas precisamos tomar decisões, necesitamos tomar precisamos decisiones, falar com alguém, necesitamos hablar con alguien. rapidamente a luz se acende no nosso espírito, Rápidamente la luz se enciende en nuestro espíritu e nós sabemos que não podemos falar certas coisas, y nosotros sabemos que no podemos hablar ciertas cosas, não podemos ir a certos lugares, no debemos ir a ciertos lugares. isso é a voz da consciência. Eso es la voz de la conciencia. Você pode dizer: mas pastor, todos têm essa voz da consciência, Tú puedes decir, pastor, todos tenemos esa voz de la conciencia. porém filho de Deus, Sin embargo, el Hijo de Dios, quem acende e apaga essa luz, quien enciende y apaga esa luz, é o Espírito Santo. es el Espíritu Santo. Por isso ela fica mais exata, Por eso fica más exacta, mais precisa. más E precisa. se você é uma pessoa grosseira no falar, ríspida, Si tú eres una persona grosera, maleducada, e você vai falar algo y tú vas a hablar alguna cosa que vai ferir alguém, que va a hacer daño a o alguien, Espírito Santo acende a luz el Espíritu Santo enciende la luz e diz: não fala. y te dice, no hagas. E você diz: e quase que saiu. Y tú dices, casi que lo hago. E se você o faz, Y si tú lo haces, o Espírito Santo acende a outra luz el Espíritu Santo te enciende la otra luz. e diz: agora vai pedir perdão. Ahora ve a pedir perdón. E você Y tú vai até a pessoa e pede perdão. vas hasta la persona y pides perdón. E o inimigo acende a luz do orgulho e diga: não vá nada, Y el enemigo enciende la luz del orgullo y te dice, no vas, não se humilhe. no te humilles. Essa pessoa vai esquecer o que você fez. Esa persona merece lo que tú hiciste. Continue tratando ela do mesmo jeito, que isso vai passar. Continúa actuando de la misma forma, eso va a pasar. E se isso dá certo, Y si eso da cierto, essa pessoa fica com a mente cauterizada. esa persona quedó con la mente cauterizada. Então quando ela faz algo, ela machuca, ela faz algo de errado para alguém, Entonces cuando ella hace algo y hiere a alguien, a luz que vai acender é a luz do orgulho, la luz que se va a encender va a ser la luz del orgullo, porque a consciência está cauterizada. porque la conciencia está cauterizada. Nesta manhã, En esta Deus mañana, quer limpar a tua consciência. Dios quiere limpiar tu conciencia. Deus quer tirar toda a marca ruim da tua consciência. Dios quiere quitar toda marca en tu conciencia. E Deus quer colocar você com uma consciência correta diante dele, Y Dios quiere colocarte con una conciencia correcta delante de que de ele Él. está disposto a obedecer. ¿Quién está dispuesto a eso? Gostaria que você ficasse em pé nessa manhã. Eu quero orar com você, Quiero orar por ti, porque na verdade essas coisas são espirituais. porque en la verdad estas cosas son espirituales. Somente a mão de Deus tocando na tua consciência nessa manhã Solamente la mano de Dios colocando en tu conciencia en esta mañana pode liberar, destravar.
puede liberar. Não tem como nós curarmos fisicamente a consciência de alguém. No tenemos como nosotros curar físicamente la conciencia de alguien. O mundo tem um ditado, ele diz que o pau que nasce torto nunca se endireita. Tiene una frase que dice que el palo que nace torcido nunca fica derecho. E também diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Entonces dice que Dios escribe Certo por linhas tortas. cierto por líneas torcidas. Só que eu quero dizer dessa manhã que Deus, Ele endireita a linha da tua vida para poder escrever sobre ela. Dios enderecha, coloca recta la línea cuando escribe ella. E nessa manhã Deus quer limpar a tua Y consciência. esta mañana Dios quiere limpiar tu Deus quer te dar novas conciencia. oportunidades. Dios quiere darte nuevas Porque Ele tem oportunidades. interesse em falar com você. Porque Él tiene interés en hablar Você contigo. não é mais como o menino Samuel que tem a mente limpa. Tú ya no eres más como el niño Samuel que tenía la mente limpia. Você é uma pessoa que passou processos difíceis na tua vida. Tú eres una persona que has pasado por procesos difíciles en tu Você é uma vida. pessoa que foi criada ouvindo várias vozes. Tú eres una persona que has crecido escuchando varias Você voces. está numa sociedade que quer dar liberdade para tudo que é certo e tudo que é errado. Estás en una sociedad en la que quiere dar libertad a todo lo que es equivocado y colocarlo como cierto. Mas Deus precisa limpar a tua consciência. Pero Dios quiere limpiar tu A conciencia. partir desse dia de hoje, A partir del día de hoy, as luzes de Deus vão acender na hora certa na tua vida. las luces de Dios se van a encender de forma cierta. Quando você en tu vai vida. empreender algo, Cuando tú vas a entender algo. quando você vai estabelecer um relacionamento, Cuando vas a comenzar e una esse relación. relacionamento não for de Deus, Y esa relación, ese noviazgo no es de Dios. Deus vai acender a luz. Dios va a encender la luz. E Deus vai mostrar para você, isso não quero que você esteja com essa pessoa. Y Dios te va a mostrar, yo no quiero que estés con Se esa você persona. vai fechar um negócio, se você vai empreender um Tú negócio, vas a comenzar un negocio e aquilo não for de Deus, y aquello no es de Dios. você não vai precisar orar por dias seguidos, Tú no vas a necesitar orar por muchos días, porque a luz de Deus vai acender no momento do negócio. porque la luz de Dios se va a encender en el momento del negocio. E você vai dizer, não vou fechar esse negócio agora. Y tú vas a decir, no, yo no voy a cerrar este negocio. Isso não é ahora. de Deus na minha vida. Eso no es de Dios en mi vida. Você precisa dessa rapidez no espírito. Tú necesitas tener esa luz de Dios en el espíritu. E eu quero orar por você nesse momento, porque eu vejo a mão de Deus sobre tua cabeça. Y yo quiero orar por ti en este momento. Coloca tu mano sobre tu cabeza. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Eu vejo Deus colocando a mão na consciência. Yo veo colocando a Dios la mano en la conciencia. A consciência não é o teu cérebro. La conciencia no es tu cerebro. A consciência é um órgão espiritual La conciencia es un órgano espiritual que transmite uma mensagem ao teu cérebro. que transmite un mensaje a tu cerebro. E o teu cérebro tem um conceito Y tu cerebro tiene un concepto que pode bloquear que puede bloquear ou obedecer. o obedecer. Então nesta manhã, Entonces, en esta mañana, o Senhor vai desbloquear o teu cérebro. el Señor va a desbloquear tu O cerebro. Senhor vai renovar a tua El consciência. Señor va a renovar tu conciencia. E você vai começar a ter certeza da voz do Senhor na tua vida. Y tú vas a tener Certeza da voz do certeza Senhor de na la tua voz de vida. Dios en tu vida. Pai, nesta manhã, Padre, en esta mañana, conforme a tua ordem, Senhor, conforme a tu orden, conforme a Señor, palavra que me destes, conforme a la palabra que me dijiste, como um profeta, como un profeta, como foi com o menino Samuel, como un niño Samuel, que disse: volta lá, que disse: volta lá àquele lugar, que dice, vuelve a aquel lugar, porque o Senhor fala contigo. porque el Señor habla contigo. Ouve a voz de Deus Escucha la voz de Dios, e obedece, obedece e diga: eis-me aqui. y di, heme aquí. E nessa manhã eu libero a mente de cada um. En esta mañana yo quiero abrir la mente de cada uno. Eu libero a consciência de cada um. Yo libero la conciencia de cada uno. Eu solto, Senhor Deus amado. Yo suelto, Señor amado. Eu libero Yo libero a mente de cada pessoa la mente de cada persona para ter certeza, para tener para certeza, andar em fé, para
andar en fe, para caminhar sobre a palavra de Deus, para caminar sobre la palabra de Dios que foi revelada que fue revelada ao seu espírito. a su E espíritu. declaro que os negócios, Y declaro que los negocios, declaro que as ações, declaro que las que as acciones, atitudes que las actitudes serão entendidas serán entendidas nesta manhã, en esta mañana, percebidas com percibidas, sensibilidade. sensibilidad. Deus, em nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, agora, ahora desato, desato, destravo, destrabo, solto suelto e libero y libero os ouvidos espirituais los oídos espirituales para ouvir a voz de Deus para escuchar la voz de Dios e para obedecer. y para obedecer. Enquanto te servimos, Senhor, Mientras te servimos, Padre, vai falando conosco. habla con nosotros. Agora, Ahora, agora, Senhor, ahora, Señor. agora. A dimensão do céu toca a terra agora, fogo do céu agora. Aleluia. Comece a adorar o Senhor nessa manhã. Puedes declarar al Señor en esta mañana. O Senhor liberou a tua consciência. El Señor liberó tu conciencia. O Senhor liberou o teu espírito. El Señor liberó tu Liberou a espíritu. tua mente, Liberó tu os mente, teus pensamentos, tus os pensamientos, teus ouvidos espirituais, tus oídos espirituales, para que você possa crer. para que puedas creer. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Semana que vem vou estar falando de outras formas com que Deus fala conosco. La semana próxima vamos a estar hablando sobre otras formas en las que Dios habla con E nosotros. vamos estar soltando essas coisas, Y vamos a estar hablando sobre esas abrindo cosas, ouvidos, abriendo los liberando oídos, o espírito liberando el espíritu e ativando você y activándote para fluir nessas coisas. para fluir en esas cosas. Nesse momento eu gostaria de chamar os diáconos, En este momento me gustaría llamar a los diáconos porque nós vamos cear nesse instante. porque vamos a tener la cena del Señor. E a ceia representa o corpo e o sangue de Cristo. La cena nos representa el